pessoal, mais um exemplo aí. Vamos então fazer os 7 passos para fazer o gráfico, né? Na verdade são 7 passos, que o 8º passo já é a construção do gráfico. Então, né, se você quiser, você já pode começar fazendo o seguinte, já calculando as derivadas. Porque você vai precisar tanto da primeira quanto da segunda derivada. Se você já quiser fazer de cara, pode fazer, que aí já até facilita depois. Então, se você fizer a primeira derivada disso aqui, usando a regra da divisão, você vai encontrar esse resultado aqui. Se você fizer a segunda derivada, você vai encontrar esse resultado aqui. Então, eu já fiz as duas derivadas, os resultados são esses aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Qual o domínio dessa função? Responder a pergunta de qual o domínio da função é perguntar qual é o x que eu posso usar. Então, eu posso usar qualquer valor de x menos o 3. Porque se eu colocar 3 aqui, dá 0 no denominador. Então, domínio, conjunto dos números reais menos o 3. Segundo passo, encontrar a interseção com os eixos. Observa que a interseção com os eixos aqui, ó, primeiro, substitui o x por 0. Mas se você substituir o x por 0, vai dar 0 sobre menos 3, que também vai dar 0. Então, quer dizer que essa função vai tocar o gráfico na origem, porque nele, quando o x for 0, o y também é 0. Então, só tem um ponto de interseção, que é a origem. Terceiro passo aí, né? Então, o terceiro passo, o quarto passo e o quinto passo, como eu disse, dependem da primeira derivada. Terceiro passo, calcular ponto crítico. Então, pega a primeira derivada, igual a 0. Aqui essa fração vai dar 0 se a parte de cima for igual a 0. Colocando x em evidência aqui e resolvendo, você vai encontrar x igual a 6 e x igual a 0. Então, são dois pontos críticos. Vamos usar esses pontos críticos no quarto passo, quando a gente tem que analisar se ela é crescente ou decrescente. Então, eu marquei o 0, eu marquei o 6, coloquei o 3 aberto. Por quê? Porque ele não pertence ao domínio. Então, ele não pertence ao domínio. Então, marquei o 3 aberto. E aí vou fazer o estudo de sinal da primeira derivada. Antes do zero, qualquer valor que eu pegar antes do zero e colocar aqui no lugar do x, vai dar um resultado positivo. Como dá um resultado positivo, ela é crescente. Entre 0 e 3, qualquer valor que eu pegar e substituir aqui no lugar do x, vai dar um resultado negativo. Logo, ela é decrescente. Eu não vou fazer as contas, depois você faz aí se for o caso, né? Se eu pegar um valor entre 3 e 6 e substituir aqui no lugar do x, vai dar um resultado negativo, logo ela é decrescente. E se eu pegar um valor maior que 6, substituir aqui no lugar do x, a primeira derivada vai dar positiva, logo ela é crescente. Então, observa, onde que a função é crescente? Ela é crescente antes do zero, então está aqui, fechado no zero, que a ideia de crescente ou decrescente, você pode usar o sinal de fechado, e depois do 6, está aqui. Onde que ela é decrescente? É decrescente entre 0 e 3, aí tem que ser aberto no 3, aqui, ó, porque o 3 não pertence ao domínio, e entre 3 e 6, aberto no 3, porque o 3 não pertence ao domínio. Então, a gente usa aí o análise da primeira derivada para ver onde ela é crescente e decrescente. Usa isso também para determinar os pontos extremos. Olha só, o 0, ela subiu até chegar no 0 e depois desceu. Então, como o 0 está aqui, então a função tem um ponto máximo no x igual a 0. O 3 não, porque ela passou direto. O 6 também é um ponto extremo, porque ela desceu até chegar no 6 e depois subiu. Como o 6 está aqui embaixo, ó, então a gente tem um ponto mínimo em x igual a 6. Então, ó, em x igual a 0 temos um ponto máximo. Se você pegar a função original e substituir o x por 0, o y dá 0. E temos um ponto mínimo em x igual a 6. Se eu pegar o x igual a 6 e substituir na função original, o y dá 12. Então, esses dois pontos também vou precisar. Então, esse ponto aqui que é igual a esse, né? E esse aqui eu vou precisar depois. Vamos ao sexto passo. Então, o sexto passo, a gente precisa da segunda derivada, que a gente viu que é isso aqui, ó. Então, nós vamos fazer o estudo de sinal da segunda derivada. Teoricamente, eu pegaria isso aqui e igualaria a 0. Só que ela não tem como ser igual a 0, porque aqui em cima é 18. Então, como ela não tem como ser igual a 0, eu só marquei o 3, porque o 3 é o ponto que não pertence ao domínio. E vou fazer a análise. Antes do 3, se eu pegar, por exemplo, o 2 e colocar aqui, ó, 2 menos 3 dá um resultado negativo. 1 negativo elevado ao cubo é negativo, positivo dividido por negativo, negativo. Como a segunda derivada deu negativa, concavidade para baixo. Pega um valor maior que 3, coloca aqui,
vai fazer a conta, você vai chegar que a segunda derivada é positiva. E se a segunda derivada é positiva, a concavidade está voltada para cima, certo? Então, nós temos que a função é côncava para baixo do 3 para trás, e ela é côncava para cima do 3 em diante. O 3 tem a troca da concavidade, mas ele não pertence ao domínio. Então, nós não temos ponto de inflexão aí. Não vai falar que o 3 é ponto de inflexão, porque o 3 não pertence ao domínio. Então, um ponto de inflexão é um ponto do domínio. Assíntota. A assíntota vertical a gente tem, porque aqui quem zera o denominador é o 3, né? Agora eu vou calcular os limites. Limite x tendendo a 3 pela esquerda. Se você calcular, vai dar 9 sobre 0. Mas se você pegar um valor menor do que 3, por exemplo, 2, e colocar aqui, ó, 2 menos 3 vai dar menos 1. Está dando resultado negativo. Então, menos com mais vai dar menos infinito. Da mesma forma, se você fizer a análise pela direita, você vai chegar ao mais infinito aí. Então, nós precisamos dos conceitos que a gente viu lá, né, na parte de assíntota. A assíntota horizontal não existe porque se você fizer o limite aqui com x tendendo a infinito, vai dar infinito. Então, não temos assíntota horizontal, beleza? Então, vamos juntar todas essas informações aí. Então, fiz aqui o gráfico, marquei o 0, 0, que foi o primeiro ponto que a gente encontrou. Depois, a gente encontrou no pontos extremos o 0, 0, que eu já marquei aqui, o 6 e 12. Então, marquei aqui também o 6 e 12, que foi outro ponto que eu encontrei, certo? Marquei o 3 aqui, porque o 3 a gente viu que ele é uma assíntota vertical. Como ele é uma assíntota vertical, eu marquei o 3 e fiz uma linha pontilhada em cima dele, certo? Agora vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar na questão de crescente ou decrescente, ó. De menos infinito até zero, ela é crescente. Então, de menos infinito até x igual a zero, ela é crescente. Depois, né, do 0 até o 3, do 0 até o 3 ela é decrescente. Então, depois do 0 até o 3 ela é decrescente. Observe que o nosso gráfico não vai tocar na assíntota aqui, ó, porque aqui não pertence ao domínio. Tá, do 3 aqui, ó, até chegar no 6, até chegar do 3 até chegar no 6, ó, do 3 até chegar no 6 ela é decrescente, certo? Então, ela vai decrescer até chegar nesse ponto aqui, que ela vai passar nesse ponto, que é o ponto 6, 12, ó. Ela vai passar nesse ponto, só que para chegar no x igual a 6, ó, tá, cadê o x igual a 6? Aqui, ó. Do 3 até o 6 ela é decrescente, então ela vai decrescer até chegar aqui. E daqui em diante, ó, do 6 em diante, ela é crescente, né? Então, ó, crescente. Então, observa, ela cresce até chegar nesse ponto, depois ela decresce. Não é à toa que esse ponto aqui é um ponto máximo. Depois, ó, ela decresce até chegar nesse ponto e depois cresce. Não é à toa que esse ponto aqui é um ponto mínimo. Agora, nós vamos botar as concavidades aqui, ó. Marquei de novo. Ela é côncava para baixo aqui e ela é côncava para cima aqui, de acordo com o exercício. Ó, se você voltar lá, ó, aqui, ó, antes do 3 ela é côncava para baixo e depois do 3 ela é côncava para cima. Antes do 3, côncava para baixo. Então, por isso que ficou isso aqui, ó. E depois do 3, côncava para cima. Por isso que esse ponto aqui ele é um ponto máximo e esse ponto aqui é um ponto mínimo. Esse aqui é um ponto máximo, porque se você pegar aqui, ó, ele é o maior dos pontos aqui, ó. Só que ele não é máximo absoluto, ele é máximo relativo, porque, por exemplo, todos esses outros aqui são maiores do que ele. E assim por diante. Então, o gráfico vai ficar assim.